Bom, agora a gente vai avançar um pouco mais no conteúdo, ok? A gente vai rever tudo que a gente já viu, só que de uma forma mais detalhada e dando o ponto de entrada, ok? Então, se vocês quiserem abrir alguma posição, tá? Se vocês fizerem alguma análise, abrir alguma posição, vocês já estão liberados desde que ocorra o que eu vou falar aqui, ok? Então, presta muita atenção e tenta absorver o conteúdo da melhor forma possível, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre suporte e resistência, como validar um suporte e uma resistência, ok? Para ver se está podendo fazer uma compra ou uma venda, de acordo com o cenário que tem que acontecer, ok? Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês me chamam no direct. Eu acabei de finalizar aqui uma ordem, tá, pessoal? Que me proporcionou 5 vezes o meu risco retorno. Nesta volta que ele fez aqui, eu acabei cancelando, era 3 vezes o meu risco. Foi um resultado bem considerável, tá? E olha só, o que eu já levei em consideração, essa acumulação aqui, ó, pessoal, tá? Para eu estar fazendo minha ordem, foi essa acumulação. O que a gente aprendeu, pessoal, sobre suporte e resistência? Que se, olha só, o preço ele vai estar se movimentando aqui de uma forma lateral aqui dentro, tá? A gente aprendeu que se o preço ele romper para cima, sair desta faixa de negociação, na volta aqui no teste em cima dos máximos, tá? Visto que ele rompeu para cima, a gente faz uma compra protegendo os fundos visando a alta dele. Ou seja, ficaria nesse seguinte cenário aqui, ó. Abrir uma posição comprada, tá? A gente botaria o nosso stop, tá? Abaixo dos fundos e buscaria 3 vezes o nosso risco retorno, ok? A gente aprendeu sobre isso. Inversamente, tá? É a posição baixista. Se ele sair dessa acumulação, rompendo para baixo no teste dos mínimos quebrados, ok? A gente abre uma posição visando a continuidade do movimento, protegendo aí os máximos, ok? Mas não funciona dessa forma, tá, pessoal? Não funciona dessa forma. Quando você abre uma posição exatamente no teste aqui dos mínimos, quando rompe para baixo, o que acontece aqui em cima forma uma piscina de liquidez, que é o que? A proteção das pessoas, tá? Se passar desse ponto aqui, minha ordem é cancelada. Então, se você abrir uma posição aqui com 100 reais, você perde os 100 reais se ela subir. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Se você abre uma posição comprada, se o preço ele atinge esse nível aqui, você perde os 100 reais se você estiver investindo 100 reais nesta posição, ok? E é exatamente isso que o mercado faz. Ele busca a tua ordem antes dele dar continuidade ao movimento. Como a gente vai validar esse cenário? Após o mercado ele fazer a limpa da liquidez, ok? Qual que seria a limpa da liquidez aqui, Marcos? Seria isso aqui, ó. O mercado tem que fazer exatamente... Opa, mas acabei excluindo aqui, vou excluir isso aqui também, tá? Deixa eu excluir isso aqui, vamos fazer de novo. Após o mercado limpar uma liquidez, que é o que? Ele tomar o dinheiro, tá? Liquidar as pessoas de um lado, ok? Isso aqui é o mais básico que eu vou estar explicando para vocês. Depois a gente vai para o gráfico, vamos detalhar um pouco mais, ok? O mercado ele não pode simplesmente cair, buscar um teste e voltar a cair. Não, ele não funciona dessa forma, ok? O mais viável a se fazer, tá? É a gente comprar ao invés de vender, tá? E quando ele romper para cima, o mais viável a se fazer é vender ao invés de comprar, tá? Por quê? Porque o mercado precisa de combustível, ok? Para se movimentar. Quando ele se movimenta para cima, ele está tirando, tá? Todas as pessoas que estão compradas. Perdão, pessoal, as pessoas que estão vendidas. As pessoas que vendem, tá? Visando a baixa do preço, elas deixam todos os seus stops
aqui em cima. As pessoas que compram visando a alta do preço, ela deixa todos os seus stops aqui embaixo, ok? Ou seja, se passar desse ponto, a pessoa é liquidada. Se passar desse ponto, a pessoa é liquidada. E o mercado precisa, tá, de dinheiro para se movimentar, tanto para a alta quanto para a baixa, ok? Vai depender também bastante do cenário do gráfico, que é o que a gente vai ver também, ok? Vamos estar agora apagando isso aqui. Quando o mercado ele fizer apenas um rompimento para cima, tá? Olha só, se eu tivesse segurado um pouco mais essa posição aqui, pessoal, eu vou estar apagando tudo isso aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu ia tirar um... Pera aí, pessoal, vou tirar só uma foto desse movimento aqui. Aqui. Beleza. Agora eu vou estar excluindo tudo isso aqui. Tá? E agora eu vou nessa minha ordem mesmo, tá? Usando a minha leitura aqui gráfica para mim estar podendo abrir uma posição. Vou estar usando como exemplo, ok? Primeira coisa, a gente deve identificar, pessoal, a tendência na qual a gente está, ok? Aqui a gente sai em uma tendência de baixa, ok? Mas Marcos, por que você fez uma compra em uma tendência de baixa? Pelo simples fato de que ele reverteu o preço aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, vamos aqui para o tempo gráfico de 5 minutos, que foi onde eu identifiquei, tá, essa reversão. A reversão ela aconteceu exatamente nesse ponto. Ah, tem um jaguar ali na frente ali, pessoal. Ele não para de latir. Mas vamos dar continuidade à aula aqui, tá? Olha só, eu tinha esse impulso aqui, ok? Corrigiu para cima, quebrou novamente este fundo, ou seja, deu continuidade a todo aquele flow de baixa. E por meio deste movimento, pessoal, houve o que? A quebra deste ponto. Ou seja, a tendência de queda perdeu a sua segurança. A gente agora está em um viés comprador, tá? Por quê? Porque ele perdeu esse último topo aqui, tá? Por meio deste movimento. O que eu aguardo aqui, pessoal? Olha só, aconteceu aqui, ó, uma mudança de característica exatamente nesse ponto, tá? Por quê? Porque ele precisa de liquidez para poder subir. Ele induziu as pessoas a venderem, tá? Ele induziu as pessoas a venderem. Mas por que que esse fundo, pessoal, ele não é verdadeiro? Por que que esse fundo ele não é verdadeiro? Por conta que ele não rompeu a estrutura. Ele fez apenas uma pausa aqui, ó. Tá? Quando o mercado ele faz essa pausa aqui antes de romper, esse fundo aqui ele não é o forte. Tá? Agora esse fundo aqui sim é o forte. Por quê? Porque ele rompeu novamente a estrutura. Tá? Agora, se o mercado tivesse feito esse mesmo impulso, ao invés de ele parar aqui, ele tivesse parado acima desse topo, tá? Aí sim, ele teria que romper lá em cima. Esse daí sim seria uma troca de característica aqui. Aí a gente trabalharia uma venda, ok? Mas não se preocupa, no decorrer aí das nossas análises e operações, vocês vão pegar essa análise gráfica, ok? Então ele induziu, ele fez aqui uma indução para as pessoas estarem vendendo, ok? Sendo que o viés agora é comprador. O que eu aguardei? Eu aguardei a renovação deste ponto, pessoal. Que é o que é a renovação? O BOS, tá? É um BOS. Um BOS que a gente já viu, ok? Nesse ponto tinha pessoas compradas, as pessoas foram liquidadas, as pessoas que estavam vendidas foram também liquidadas, tá? A partir do momento que ele fez esse boss, pessoal, o que eu teria que achar? Eu teria que achar o meu bloco de ordem, tá?
meu bloco de ordem. Então eu peguei deste fundo até o ponto onde ele começou a corrigir. Meu bloco de ordem estava exatamente aqui, ó, que seria essa vela vermelha. Ok? Exatamente esta vela vermelha. Beleza. Sabendo disso, pessoal, tá? Tendo isso em mente, eu vou fazer o que? Eu vou tirar o tempo gráfico de 5 minutos e vou agora para 1 minuto. E o que eu preciso? Eu preciso que as pessoas vendam ao invés de pensar em compra. Tá ok? E o que acontece? Olha só aqui, ó. Acontece uma lateralização do preço. Exatamente aqui, ó. Tá? Aqui até não conseguiu chegar, mas aqui começou a ficar parelho. Os topos, aqui está parelho os fundos, ok? E quando rompe aqui para baixo, o que a gente faria? Ó, rompeu para baixo, você esperaria ela voltar aqui aos mínimos, tá? No toque dos mínimos vocês venderiam. Seria isso, né? Pois bem, não funcionou. Por quê? Porque o nosso viés, pessoal, ele mudou, tá? Primeiramente, tem um change of cart que nos indica a queda. A gente tem a confirmação desse change of cart através de um boss, a renovação de um topo, ok? Ele não pode perder os fundos. A gente tem aqui, ó, maior concentração de volume nesta região, que seria o nosso bloco. Esse aqui é o nosso bloco de 5 minutos, ok? A gente pode refinar esse bloco, tá? Pegando desse ponto até o ponto onde começou a corrigir, olha só aqui, ó, onde tem a maior concentração de dinheiro também, tá? Mas isso aqui é irrelevante, relevante. Eu teria que aumentar um pouco mais o tempo gráfico, ele vai dar bem certinho aqui, ó, tá? Mas não importa muito. E olha só o que acontece aqui, ó. Acontece uma troca de característica exatamente nesse ponto, tá? Sendo que não tem nenhum contexto para ele nos indicar queda novamente. Tá? Então as pessoas venderam aqui, perderam dinheiro e através dessa lateralização aqui, ó, ele rompeu para baixo, as pessoas estão tudo preparando para vender nesse toque. E olha só o que acontece, o mercado sobe com bastante força, ele ganha até mais força, tá? Por quê? Porque as pessoas foram liquidadas aqui, abriu margem para o institucional fazer compra. Quem estava vendido nessa posição, quando perderam o seu dinheiro, abriu margem para o institucional fazer mais compras ainda, ok? E como que você vai pegar a tua ordem? A tua ordem você vai pegar quando houver um alinhamento de fluxo. Como que vai acontecer esse alinhamento de fluxo? Olha só. Vocês têm noção, pessoal, de que para o mercado reverter de uma baixa para uma alta, ele tem que fazer um change of cart. Ok? E tem que fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Pegar um teste para depois continuar subindo. Certo? A gente precisa desse mesmo movimento em cima do bloco, tocando no bloco, ok? A gente precisa desse movimento, o mesmo movimento inicial, tá? A gente precisa quando tocar no bloco. Esse movimento ele pode ser achado em 1 minuto, tá? Só que ele vai ter que ter duas confirmações. Presta atenção que agora a gente vai levar esse conceito até o final do nosso projeto, tá? E olha só o que acontece aqui, ó. O mercado vem aqui em um flow baixista, ok? Ó, ele corrige aqui, desce, corrige novamente e quebra. Quando ele quebrar um fundo, o topo se torna forte e ele não pode ser perdido. E aqui acontece o que? Ele renova esse fundo, esse topo se torna forte. E o que acontece? O mercado vem aqui e quebra esse topo, tá? A partir do momento que ele quebra esse topo aqui por meio desse movimento, acontece o que? O nosso change of cart, tá? É a confirmação que a gente precisava para dar seguimento ao fluxo de compra, tá? Só que, olha só, exatamente em cima do pavio, pessoal, eu estou marcado, ó, exatamente aqui em cima, ó, tá? Vocês vão trocar o tempo gráfico agora de 1 minuto, vocês vão passar para 3 minutos. E tem que ter, pelo menos, tá?
Pelo menos aqui, ó, pessoal, tem que dar em cima de um pavio de uma vela de 3 minutos. E a vela que fez o rompimento aqui em 1 minuto, ó. Deixa eu estar diminuindo aqui, ó. Ó, essa vela que fez o rompimento aqui em 1 minuto tem que finalizar também acima deste pavio. Tá? Aqui, ó. Tem que ter uma vela que rompa esta linha aqui, ó. Não importa quantas velas seja, pode ser 5 velas aqui de 3 minutos, não importa. Ok? Só que tem que ter um rompimento também em 3 minutos. É em 1 minuto e 3 minutos. Se fizer, tá? Em 5 minutos, ó, em 5 minutos aqui não tem o pavio, tá? O início aqui. E o rompimento vai acontecer na próxima vela ainda. Mas não importa, tá? No ponto de mitigação, a gente utiliza apenas dois tempos gráficos, que é 1 minuto e 3 minutos, tá? Rompeu em 3 minutos, agora a gente vai voltar para 1 minuto. E vamos achar o nosso ponto de entrada. Onde vai ser o nosso ponto de entrada? No bloco de ordem. Tá? A gente vai utilizar a nossa ferramenta aqui. Vai pegar desse pavio aqui, do final desse pavio, até o final do movimento onde ele fez o rompimento e começou a cair. Olha só onde que está o nosso bloco de ordem. Vai ser essa última vela vermelha. Aqui, ó. Tá? Essa última vela vermelha. Por quê? Porque quando o mercado ele reverte de uma baixa para uma alta, nossos blocos de ordem são da coloração vermelha. Ok? Então seria essa vela inteira vermelha aqui, ó. Exatamente aqui no teste você pega a atual ordem, ok? Você vai proteger aqui esse fundo e vai buscar no mínimo, tá? 3 vezes o teu risco retorno. Seria mais ou menos por aqui, tá? Finalizaria a tua ordem. Ou seja, você pegou uma ordem com um direcional muito reto, tá? Bem reto. Só que eu acabei surfando até aqui em cima, tá? Até aqui em cima eu acabei surfando esse movimento. Vocês entenderam, pessoal? Tá? Que quando tem uma lateralização sem a captura de liquidez agora, se o mercado ele fizesse esse movimento aqui, ó, tá? Não se preocupe, pessoal. Eu sei que ficou um pouco complicado esse vídeo por conta que eu expliquei sobre o ponto de entrada, mas não se preocupe que vai ter uma aula específica sobre isso, tá? É só porque eu quero começar a abordar esse tema com vocês, porque caso vocês vejam esse mesmo cenário, vocês podem estar pegando alguma ordem, tá? Mas não se preocupe, o intuito do vídeo é vocês entenderem como validar um suporte e uma resistência, ok? Nesse caso aqui, o suporte que foi rompido, ele não é para fazer vendas, tá? E sim para fazer compras. Por quê? Porque o institucional ele não quer comprar aqui. Por exemplo, o preço está valendo R$10 aqui nesse ponto. Aqui ele pode comprar 3, tá? Então ele não vai comprar caro, ele vai querer comprar barato, ok? Agora, se o mercado tivesse feito esse movimento aqui, ó, tá? Antes dele cair, ele tivesse subido e aqui em cima tivesse feito uma troca de característica, aí sim, era uma venda, tá? Para continuidade do movimento, todo aquele flow de baixa e mitigar algum bloco, tá? Perder algum ponto importante, aí sim. Mas antes, tá? Ele fez esse movimento de queda. O mercado aí não pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Andar de uma forma lateral, tá? E simplesmente quebrar para baixo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que primeiro limpar uma liquidez para depois dar continuidade ao seu flow de baixa. Se ele vier para baixo primeiro dos mínimos, é mais viável você estar fazendo uma compra, ok? Dependendo do cenário do gráfico. Neste cenário, eu optei por estar fazendo uma compra ao invés de uma venda por conta da mudança de característica aqui, ok? Depois a gente vai aprender também, pessoal, tá? Vocês vão entender o porquê que o mercado sempre induz aqui as pessoas a venderem por meio desse movimento. Eu já vou não vou dar nenhum spoiler agora porque vai ficar um pouco complicado para vocês, tá? Vamos dar continuidade aqui a nossa aula, tá? Então quando o mercado ele faz uma forma lateral que nem aqui, ó, tá? E ele do nada ele rompe para baixo, em um cenário de alta, ele tem a grande probabilidade de subir novamente e tirar as pessoas que estão compradas
Ela está tirando as pessoas que estão compradas aqui e induzindo as pessoas a venderem. Ou seja, ele tira duas partes do mercado. Ele tira quem está vendido, quem está comprado, tá? Nesse rompimento para baixo, e tira quem está vendido quando dá continuidade ao movimento. Ok? Inversamente, vai ser se o mercado, se o preço ele estiver, tá? Mandando forma lateral e do nada ele rompe para cima, tá? É mais viável você estar pensando em fazer vendas, visto que o cenário do mercado é vendedor, você faz vendas, ok? Mas agora, se o mercado ele é vendedor, tá? O comprador, pessoal, vamos fazer um mercado comprador, tá? Quando o mercado ele é comprador e ele rompe primeiro para cima, tá? Ele tem grande probabilidade de reversão. Por quê? Por conta que ele não tirou as pessoas que estavam compradas aqui, tá? Então ele tem grande probabilidade de reversão. Ou seja, ele vai romper para cima e induzir as pessoas a comprarem mais ainda. Quem não comprou vai comprar e depois ele limpa toda essas posições de compra aqui por meio dessa troca de característica. Depois busca um teste e desenvolve para uma baixa, ok? Mesma coisa aqui, ó, tá, pessoal? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Vamos botar aqui no tempo gráfico de 5 minutos e vamos identificar onde que tem um ponto importante aqui, ó. Seria essa correção. Essa correção é um ponto importante, tá? A gente teria que achar aqui o que é um bloco de ordem para ver se o preço ele pode parar nesse bloco. Ó, até onde começou a corrigir. Ó, a gente tem um bloco de ordem exatamente aqui, ó. Tá? Ou seja, se, pessoal, se o preço fizer uma troca de característica neste ponto aqui, ó. Olha só essa vela vermelha, ok? Se fizer uma troca de característica aqui em 1 minuto, vai ser bem viável para a gente optar fazer uma compra, tá? Como é que ele faz uma troca de característica? O mercado ele está caindo e vai ter que perder o que? Um topo, tá? Ele teria que perder esse topo aqui por meio desse movimento, tá? O mercado tem que subir. Depois ele busca um teste aqui para depois dar continuidade a esse flow, visando romper aqui em cima, tá? Seria basicamente isso aqui na forma aqui, pessoal, já ao vivo aqui para vocês. Agora, caso ele perca esse fundo, o mercado reverteu, tá? A gente vai estar pensando agora em fazer vendas ao invés de compras. Mas eu acho que é pouco viável o mercado ele querer reverter agora, tá? Pouco viável o mercado querer reverter exatamente agora, visto que ele fez 1, 2, 3 impulsos apenas, tá? Pode ser uma indução, induzindo as pessoas a venderem. Quando sobe muito o mercado assim, as pessoas não acreditam mais em uma alta. Elas começam a fazer o que? Vendas, tá? Esse movimento aqui de queda é o que? As pessoas desistindo de suas posições de compra. Elas compraram e começam a vender suas posições. Cancela sua posição aqui, cancelo aqui, cancelo aqui. O institucional vai comprando, vai comprando, vai comprando. Quando chega em um bloco de ordem, onde tem maior volume financeiro, tá? Ele impulsiona o mercado novamente para uma alta. Então espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui de suporte e resistência, tá? Vocês têm que dar sempre prioridade máxima ao viés do mercado, a troca de característica, ok? E se o mercado do nada ele cair em meio a uma consolidação, é mais viável fazer compra. Se o mercado subir em meio a uma consolidação, é mais viável você fazer uma venda dependendo do contexto do mercado, ok? Então, era isso. Vamos embora para o próximo vídeo.